Fala pessoal, eu sou o Gabriel da Portfólio Expert e no último vídeo eu mostrei para vocês como configurar uma tabela aqui dentro de uma galeria do Power Apps. Hoje a gente vai avançar um pouquinho nisso e eu vou mostrar algumas personalizações que a gente pode fazer para deixar a nossa tabela com um visual mais intuitivo. Então vem comigo e bora para o vídeo. Bom pessoal, já estou aqui com a nossa tabela aberta, aqui nossa tabela de estoque. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como a gente faz uma formatação condicional aqui dentro do Power Apps. Você que já trabalhou aí com Excel, com certeza já utilizou formatações condicionais, que são aquelas que a gente define ali um parâmetro e aí de acordo ali com as condições que a gente colocou, a gente consegue controlar a cor da nossa célula ou adicionar ícones, indicadores. E aqui dentro do Power Apps a gente também consegue fazer isso. Então, por exemplo, vamos supor que aqui na minha quantidade em estoque, para facilitar a minha visualização, eu quisesse definir que todo produto que tivesse com estoque abaixo de 30, aquela minha célula ela ia ficar vermelha. Então isso aí já ia me chamar a atenção. Quando eu abrisse ali a minha planilha e eu visse ali que aquela minha célula está vermelha, eu já ia perceber que aquele meu estoque está baixo. Então já liga ali um sinal de alerta, eu não precisaria ter que ficar olhando ali a quantidade um a um. Bom, então como é que a gente faz para criar a nossa formatação condicional? Eu vou selecionar o meu rótulo de texto que está exibindo a minha quantidade de estoque e vou alterar da propriedade texto para a propriedade fill, que é a propriedade que define a cor desse meu rótulo de texto. Então a gente pode ver aqui que está tudo zerado, então ele está branco. E agora eu preciso adicionar uma condicional que se a minha quantidade for menor do que 30, ele vai ficar vermelho, senão ele vai continuar branco. Então eu vou apagar aqui o meu RGBA e vou colocar a minha condição. Então no caso aqui do Power Apps é o if, né? Então se ele já vai aqui dar as minhas colunas, se a minha quantidade no estoque for menor do que 30, ele vai ficar vermelho. Então, RGBA, o vermelho aqui a gente pode ver ó, que é a primeira cor, depois vem o verde, o azul e o valor alfa, que no caso aqui é a opacidade da nossa cor. Então, o vermelho ele varia de 0 a 255, eu vou deixar aqui 255, o verde vai ficar zerado, o azul zerado, e o meu valor alfa eu vou botar 1 a princípio, mas depois eu vou mostrar para vocês que é melhor a gente deixar menor ali, para não ficar uma coisa muito gritante que doa os nossos olhos quando a gente olha, né? Então eu vou deixar 1 e depois a gente altera. E agora eu preciso adicionar o outro valor, no caso se a minha condição for falsa, que no caso vai continuar branco. Então o RGBA vai ser o branco, que é tudo zerado. E aí eu fecho os meus parênteses e a gente pode ver aqui que está dando um erro na minha fórmula. Ele vai sublinhar aqui, ó, dizendo que está com um erro. E por que está dando esse erro? Porque quando a gente puxou a nossa tabela, a minha quantidade no estoque ela veio como um texto. E aí eu estou tentando comparar uma coisa que é texto com um número. E aí ele dá esse erro. O que eu preciso fazer para corrigir? Eu preciso transformar esse meu texto em número. Então como é que a gente faz isso? A gente vai adicionar a função value. Então, antes aqui do thisItem.quantidade no estoque, a gente vai adicionar a nossa função value. Eu abro parênteses e fecho logo depois aqui da minha quantidade em estoque. Então, a gente pode ver aqui que a nossa fórmula já está funcionando. Ele já pintou aqui de vermelho os produtos que estão com estoque abaixo de 30. Mas, como eu disse para vocês, a gente pode ver aqui que ficou um vermelho muito gritante, né? Algo que acaba cansando a nossa vista quando a gente olha por muito tempo. Então como é que a gente faz para deixar algo mais suave e agradável para os nossos olhos? A gente vai vir aqui na opacidade e ao invés de deixar 1, eu vou deixar aqui com 0,3. Então a gente vai ver que ficou bem mais agradável aqui para a gente visualizar aqui o nosso indicador. Bom, a próxima coisa que eu quero mostrar para vocês é como a gente adiciona ícones que vão funcionar aí como indicadores gráficos na nossa tabela. Então eu já tirei aqui a minha formatação condicional, voltei aqui para a cor branca e ao invés de pintar ali a célula de vermelho, eu vou adicionar um ícone de aviso
que aquele meu produto está com estoque abaixo de 30. Então, para a gente adicionar um ícone aqui na nossa galeria, é importante que a gente selecione a galeria e selecione o modelo dentro da galeria, que é esse retângulo menor aqui. Se a gente não selecionar esse modelo, quando a gente for incluir o ícone, ele vai ser inserido fora da minha galeria. Então, com o modelo selecionado, eu vou vir aqui em Inserir e vou inserir o ícone. Que no meu caso aqui, eu vou colocar esse ícone de aviso. Então, ele já está aqui dentro da minha galeria e eu vou arrastar ele aqui para o lado da minha quantidade em estoque. Eu vou diminuir ele aqui um pouquinho para não ficar algo muito bruto aqui também na nossa tabela. E vou centralizar ele aqui. E aí o que eu preciso fazer agora? Eu preciso colocar uma condição que se aquele produto tiver com estoque abaixo de 30, ele vai exibir esse ícone de aviso. Então eu clico aqui no meu ícone e vou na propriedade Icon. Então eu venho aqui, ó, na minha propriedade Icon. Então a gente pode ver aqui, ó, que ele está icon.warning, que é o ícone de aviso. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na propriedade Fill, lá na minha formatação condicional, eu vou fazer aqui. Então eu vou apagar isso aqui. Então eu vou botar aqui a minha condição. Se, no caso o if, a gente já mostrou lá, né, para não cometermos o mesmo erro, a gente precisa transformar aqui a nossa quantidade em estoque em valor. Então eu vou botar aqui value. E aí eu vou botar quantidade de estoque, fecho o meu parênteses do value, for menor do que 30, ele vai exibir o ícone. Então eu vou botar aqui icon.warning, ele vai exibir o ícone de aviso, e se for falso, eu vou botar duas aspas aqui vazio no meio, que aí ele não vai aparecer nada. E aí eu fecho o meu parênteses. Então a gente pode ver aqui que ele já apareceu aqui o meu ícone de aviso nos produtos que eu estou com estoque abaixo de 30. E aí aqui a gente consegue alterar as propriedades desse meu ícone. Eu consigo, clicando aqui, eu venho aqui e consigo alterar a cor, posso deixar ele vermelho. E aí a minha tabela já ficou mais intuitiva. E aí eu consigo olhar ali, né, e ver que alguns produtos eu estou com estoque baixo, né, ou seja, eu estou com estoque abaixo de 30. Bom, pessoal, e aí com isso a gente consegue deixar nossa tabela com um visual bem legal, bem intuitivo. No meu caso aqui, eu fiz com uma tabela de estoque, mas, por exemplo, se eu tivesse aqui um cronograma, eu conseguiria adicionar ali uma condição que se a minha tarefa ela tivesse concluída, ele ficaria verde, ou se eu tivesse com tarefas em atraso, ele iria aparecer ali o ícone de sinalização, uma bandeira vermelha ou pintaria de vermelho. Então, assim, tem uma série de personalizações que a gente poderia fazer para deixar aí a nossa tabela com um visual bem legal. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, comentarem aí o que vocês acharam. Curtam também e, se puderem, cliquem no botão de hypar, que ajuda demais aí o canal a atingir cada vez mais pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo.